Essa aula que a gente vai ter hoje é uma aula que eu gosto de fazer fisicamente lá no IF, né? Porque é uma aula que antecede a nossa primeira visita ao laboratório, né? Mas, infelizmente, como a gente ainda não tem a possibilidade de fazer isso lá no Instituto, a gente vai fazer essa aula remotamente hoje. E se eu verificar que é o caso, a gente dá uma revisada nela antes da gente ir para o laboratório quando voltarem as aulas, tá? Isso aí eu vou verificar lá como é que a turma tá quando a gente voltar. Então a gente vai fazer essa aula. Tem alguns slides, algumas coisas que a gente vai falar nessa aula de hoje que fica muito mais fácil de visualizar no laboratório, né? Mas nada impede da gente fazer essa aula hoje e, se for o caso, a gente dá uma revisada lá antes de ir para o laboratório, tá? Até tem alguns slides aqui que tem alguns passo a passo que eu vou pedir que vocês anotem, ou que vocês imprimam aí, ou que vocês deem uma estudada com um pouquinho mais de atenção, porque a gente vai precisar bastante quando a gente for lá para o laboratório fazer a montagem e desmontagem. Tá beleza, pessoal? Então, assim, ó, a gente vai falar então sobre manuseio, tá, das peças, e a gente vai falar também sobre alguns cuidados de montagem e desmontagem, e a gente vai falar de alguns erros que costumam acontecer quando a gente faz a montagem de forma errada, né? Quando a gente esquece alguma coisa ou deixa de fazer algo que era importante ser realizado. Então, assim, ó, primeira coisa, energia estática, né? Então, a gente já teve uma aula de energia estática, a gente já falou, a gente já sabe o quão mal a energia estática faz para os componentes eletrônicos, tá? E como que a gente pode tentar minimizar ou evitar a questão da energia estática, né? Então, por exemplo, só para a gente relembrar alguns cuidados que a gente tem que ter. A gente não pode manusear placas eletrônicas tocando diretamente nos condutores, tá? O que quer dizer isso? Eu vou mostrar uma figura ali na sequência para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, tá? Por exemplo, que tipo de componentes que a gente tem que tentar evitar ao máximo manusear diretamente nos condutores? Memórias, os microprocessadores, processador, né? Então, assim, ó, como é que a gente pode evitar? A gente tem que sempre tentar pegar pelas bordas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente for lá no laboratório, vocês forem pegar uma memória, vocês forem pegar um processador, ou vocês forem pegar uma placa de expansão, sempre tentem pegar pelas bordas e nunca pegar aqui pelos contatos, tá? Nunca pegando dessa forma aqui, ó. Isso aqui é a forma errada de se manusear. Então, sempre tentando pegar pelas bordas dos componentes, tá? Principalmente esses componentes que eu acabei de citar. Memória, processador, placas de expansão, tá? Então, aqui do lado esquerdo a gente tem a forma correta de manusear e do lado direito a gente tem a forma errada, beleza? Claro que aquelas dicas de usar pulseira antiestática, de procurar descarregar a eletricidade estática na parede, tudo aquilo ali deve ser feito antes de manusear esses equipamentos, tá? Por exemplo, aqui a gente também tem, né, a questão do processador, a forma correta, a forma errada de pegar o processador, a forma correta da gente manusear uma placa-mãe, a forma errada de manusear. Então, prestem bastante atenção nesses Professor, detalhes, pois não? eu vi alguns vídeos sobre montagem e é extremamente recomendado que ao instalar as coisas na placa-mãe ou até para deixá-la em repouso, pôr uma esponja ou algo macio embaixo dela que não conduza, não retenha a Sim, eletricidade sim, estática. sim. Na verdade, assim, ó, a gente não tem isso aí lá nas bancadas do IFE, mas a gente tem as bancadas, elas são de madeira, tá? E a madeira, ela não estando encharcada, obviamente, ela é um bom isolante, né? Sim. Mas isso que tu tá falando, geralmente, a gente usa isso aqui, ó, manta anti-estática. Deixa eu abrir aqui e mostrar a fotinha para vocês. Então, geralmente, o pessoal que trabalha em bancadas mais profissionais, eles colocam essa manta aqui sobre a bancada, tá? Estão E que já enxergando serve aí? para não danificar os contatos da parte de baixo também, né? Exatamente, ela é uma manta mais ou menos emborrachada, entendeu?
Sim. Então, os caras usam esse tipo de equipamento, esse tipo de espuma ou manta para a questão da proteção dos componentes, né? Mas lá no Instituto a gente tem as bancadas de madeira, né? E aí Uhum. a madeira, ela não tá aqui, é o kit completo, ó. Estão enxergando o kit aqui? Sim. Antistática, luva, aqui é o kit completo, tá? Esse aqui é o mundo ideal, tá beleza? Então vamos lá. Seguindo então aqui, ó, a forma correta, a forma errada. O HD também, o HD procurar não pegar pela placa dele, sim pegar pelas bordas, né? Então são coisinhas bem básicas que a gente consegue Professor, evitar. Falei. tem algum dispositivo desses, algum eletrônico desse que a gente não tem problema de danificar com energia estática? Tá, a tua resposta mais fácil, a resposta para a tua pergunta mais fácil é a seguinte, ó. Todo e qualquer componente que tiver placa, que tiver chips, tal como tu tá vendo aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, Sim, nunca pegar no meio deles, pegar sempre pelas bordas. É mais fácil eu responder essa tua pergunta dessa forma. entendi, Não sei se tu entendeu, tá? Por entendi. exemplo, vamos supor que tu tem um componente eletrônico que ele tem uma caixa metálica, que nem o HD, que nem ele aqui, ó, tá? Então, por exemplo, se tu pegar ele aqui por essa parte aqui no meio, ó, não vai ter problema nenhum, né? Tá entendendo? Sim, sim. Agora, se ele tiver alguma placa ou componentes eletrônicos, chips, né? Aí a gente sempre tenta evitar de pegar no meio deles, tá beleza? Até porque é o Sim, seguinte, ó, além da energia estática, tem um outro probleminha, né? Vocês sabem que as mãos da gente muitas vezes tem suor, né? E o suor ele tem sal, né? uhum. Então, além do Infelizmente. suor e o sal serem bons condutores, eles também fazem a oxidação do equipamento, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, ó, vocês já viram alguém assoprando uma placa para tirar poeira? Eu fazia quando eu tinha aqueles videogame de fita. Sim, tá, mas aí eu pergunto para ti, é correto assoprar? Não sei, por causa que dava. Mas não Acho Tá. sei que por causa não. que Quando tu assopra, não sai saliva? sim, E na saliva não tem sal? sim. Pois é, então assim, ó, não é uma boa soprar, tá? Não, não que o vento que tu faz com o teu assopro, ele é bom, ele vai tirar o pó, né? Agora, por exemplo, se a tua saliva for junto e pegar numa placa, tu tem grande chance de oxidar aquele. Deixa eu ver se eu acho aqui uma fotinha de oxidação para vocês terem uma ideia. Oxidação, equipamento eletrônico. Vamos ver se a gente acha uma foto aqui para vocês verem. Estão enxergando isso aqui, ó? Sim ou não? Sim. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de oxidação da placa, tá? Isso aqui é um exemplo de oxidação. Então, tipo, esse tipo de coisa aqui tu tem que tentar evitar, né? Claro que essa placa aqui esse computador aqui é mais velho do que. Olha a quantidade de pó disso aqui. Tá, mas aqui é um exemplo de oxidação, ó. Tá Sim, enxergando aqui sim. ou não? Sim. Tá, então tem que tentar evitar esse tipo de coisa, beleza? Uhum. Tá? Bom, montagem do computador. Vamos para a montagem então. Então aqui a gente tem um kit de ferramentas bem simples, tá? É esse kit aqui que a gente tem lá no IFE que a gente vai trabalhar, beleza? Tá? Então a gente vai ter o kit com um conjunto de chave de fendas, de chave Phillips, tá? Alicate de bico, a gente vai ter uma pinça. Eu estou passando o cursor do mouse aqui, tá? Então a gente vai ter uma pinça para tirar parafuso. A gente vai ter aqui um extrator. Então aqui é uma pinça, aqui um extrator, aqui uma chave de testes, tá? Aqui a gente tem uma bobina de solda, provavelmente.
tá? Aqui a gente tem um conjunto de chaves Phillips e chaves de fenda e a nossa pulseira antistática. Então, basicamente, o kit que a gente vai utilizar é esse aqui. Outra coisa é que o técnico ele tem que estar ciente de que é importante ele ter o manual da placa-mãe, tá? Então, muitas vezes a gente vai fazer montagem, desmontagem, eu não digo no instituto, porque no instituto a gente tem. Eu vou estar junto com vocês, então eu já sei bem como é que são as placas, como é que elas funcionam e etc. Mas vamos supor que vocês vão fazer uma montagem, uma desmontagem de uma máquina que vocês nunca trabalharam na vida, que vocês não sabem quais são as características dessa placa-mãe, né? Então, aí é importante ter o manual da placa-mãe. Como é que a gente tem o manual da placa-mãe? A gente entra no site do fabricante, pega a marca e o modelo da placa-mãe, entra no site do fabricante, lá vai ter um manual da placa-mãe, lá vai dizer tudo, né? Com o que a placa-mãe é compatível, onde é que estão as posições dos jumpers, como é que fazem algumas configurações na placa. Então, é importante o técnico. Professor, Diga. digamos que a placa seja nova, o manual já não vem com ela? Aí é que tá. Antigamente vinha. Mas hoje em dia, com a questão da TI verde e questão de impressão de papel e coisa, assim, ó, grande parte das placas que a gente compra não vem com o manualzinho completo, tá? Então, É o assim, ó, básico do básico. exatamente. Então, tipo, se vem com o manual da placa-mãe geralmente é um livrinho, tá? Então, se a placa vem com o manual impresso, beleza, né? Se a placa-mãe não vem com o manual, então aí a gente vai ter que entrar no site do fabricante, né? Vamos pegar aqui um exemplo, Gigabyte, né? Vamos pegar a Gigabyte GA-H61M, né? Então aqui, ó, deixa eu ver se eu entro no site da Gigabyte. Estão enxergando aqui? Onde eu estou passando o Sim, cursor? Beleza, sim. né? Beleza. Então aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que entrar no site do fabricante, pesquisar a marca e o modelo. A marca a gente já sabe, Gigabyte nesse exemplo, né? Mas tem que pegar o modelo da placa-mãe e verificar no site do fabricante o manual da placa, né? Vamos ver se a gente encontra aqui o manual dessa placa-mãe aqui. Porque varia de site para site, né? Tem sites que é de uma forma, tem site que é de outras formas, né? Vamos ver a especificação geral aqui, se parece. Vamos ver onde é que está o manual desse. Tá carregando aqui. Deve estar em suporte. Bom, aqui a gente já tem algumas informações da placa, né? Ó, isso aqui já é importante para nós. Vamos ver em suporte, ver se tem o manual dela. Será que a minha internet é o site da Gigabyte que está lento? Carregando, ó. Tá carregando. É o site da. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, eu reparei ali que tá aparecendo os processadores que ela é compatível, não Sim, são. exatamente. Aqui, ó. Todos os processadores que ela é compatível. Ó, o chipset. Professor, ali quando aparece compatível com o i7 e i5, é todas as gerações, todos os modelos. Geralmente é toda a família, mas no manual completo ele dá os modelos. Uhum. O melhor de tudo é pegar o manual. Vamos ver se a gente pega aqui no Google direto, que tá bem lento esse site aqui, ó, manual PDF. Vamos ver se ele vai direto pro manual. Gente, ele veio pro mesmo. Não, aqui é só do. Se vocês enxergarem primeiro que eu aí, podem me avisar que o professor é cego, tá? Não é ali no Saiba Mais? Não, deve ser. Manual placa-mãe. Tá aqui, ó. Não é no site, mas serve para nós. Aqui. Estão enxergando aqui ou não? Sim. Tá, Sim. vamos baixar aqui.
Ó, se a internet nos ajudar e for rápida, a gente baixa rapidinho o manual. Tá baixando. Ah, vai ser rapidinho, 30 segundos, dá para esperar. Tá super lento o site da Gigabyte, ó. Eles devem estar fazendo algum tipo de manutenção. Aqui ele diz que está em português o manual. Vamos ver se tiver em português melhor. Agora nem sempre está em português, tá? Tá em inglês. Geralmente vai ser em inglês, né? Então vocês estão vendo o manual aqui na tela de vocês ou não? Sim. Então, né? Então perceba, ó, instalação do processador e do cooler. Tá? O manual é bem completo, ele dá tudo para vocês, né? Configuração dos jumpers para ligar o painel frontal do gabinete. Professor, Diga. para esclarecimento, então, o procedimento certo é, ao receber uma placa para montagem, sempre ler o manual primeiro. Tá, quem é que perguntou? Frederico. Tá, Frederico, assim, ó. Eu vou te dar uma resposta bem sincera, pode ser? Uhum. Tá. Se é uma placa que tu nunca montou, que tu desconhece, com toda certeza é bom dar uma olhada no manual da placa-mãe, tá? Uhum. Agora, se tu é um técnico que já tem experiência, ou seja, que tu já montou aquela placa, ou tu conhece bem, tu abriu ali, pegou a placa, tu já sabe de cara. Porque depois de um tempo a gente pega a prática, né? A Sim, gente, a gente já sabe como é que é, independentemente de ser placa nova ou não, entendeu? Então, assim, ó, quando tu pega uma experiência, quando tu pega background, cara, tu nem olha para isso aqui mais, tá? Tu nem olha para isso aqui. Mas, assim, ó, para vocês que estão começando, é interessante, na dúvida, aí vem a regra, tá? Na sim. dúvida, baixa o manual da placa-mãe e dá uma olhada para ter certeza. Entendeu? Uhum. Beleza? Mas assim, Beleza. te digo, depois de um tempo, tu nem olha pro manual, cara. Tu, Uhum. tu só vai olhar pro manual se tu tiver dúvida. Senão, tu monta tranquilamente sem olhar pro manual. Sim. Tá, beleza, Gris? Vamos continuar aqui. Então, assim, ó, algumas ferramentas e alguns procedimentos, tá? Prestem atenção, tá? Vocês estão fazendo um curso técnico e não é para vocês fazerem de qualquer jeito as coisas, tá? Então, assim, ó, seguindo os passos, os cuidados básicos, a gente fazer a montagem do PC é tranquilo, é simples, não tem mistério, tá? A grande maioria dos componentes são encaixados de uma maneira apenas, tá? Tem um encaixe correto, tá? Aí vem a dica de ouro, tá? Principalmente para quem está começando a fazer montagem de computador. Se tu perceber que está tendo que utilizar muita força para encaixar um componente, quer dizer que tem alguma coisa errada. Ou tu não tá ou tu não verificou o encaixe correto, ou tá na posição errada, né? Ou tu não tá colocando lá no encaixezinho que tem que ser, ou tu tá fazendo alguma coisa errada, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas professor, como é que eu vou saber se eu estou colocando muita força ou pouca força? Por isso que a gente tem aula no laboratório, né? Eu vou estar do lado de vocês, junto de vocês, e vou estar dizendo, olha, a posição correta desse encaixe é assim. Se tu colocar da outra forma, ele não vai encaixar. E ali, na hora que vocês forem conectar, inserir o componente na placa, vocês já vão pegar qual que é a força adequada, o peso adequado para encaixar. Então, regra de ouro, se tu viu que tu está tendo que forçar demais o encaixe ou a colocação de um componente, aí é a hora de vocês darem uma olhada no manual da placa, darem uma olhadinha lá, ver se vocês estão fazendo o encaixe correto, porque provavelmente vocês tem alguma coisa errada. E aí, o que, que acontece se tu continuar forçando? Tu vai quebrar um componente, tu vai quebrar um pino de um processador, pode quebrar o pino de um cooler. Então, essa é a regra de ouro. Pergunto para vocês, está tranquilo isso que eu expliquei ou não está tranquilo? Tá tranquilo. Tá? Outra coisa assim, ó, não pode ter medo de fazer.
tá? Não pode ter esse medo. Todos vão praticar, todos vocês vão colocar a mão na massa e vão fazer. Eu vou estar lá junto e cuidando, e cobrando e fazendo. Então, assim, não tenho medo de fazer errado. Eu vou ensinar para vocês a forma certa, a forma correta. E na hora que for colocar, se viu que está forçando demais, aí dá uma parada e, professor, ó, será que eu tô colocando certo esse cooler? Será que eu tô colocando certo esse processador? Aí a gente vai dar uma olhada junto, beleza? Vamos lá então, continuando. Passos para montagem. Lembram que eu falei para vocês que a gente ia ter um trecho da aula que eu queria que vocês anotassem, que vocês dessem uma memorizada depois? Exatamente esse trecho aqui. Então, assim, ó, pergunto para vocês: existe um único passo a passo para fazer montagem e desmontagem de computador? Sim ou não? Eu acho que não, depende do técnico. Tá. Quem mais? Eu acho que não. Acho que cada um tem o seu jeito. Tá. Então vamos lá. Depende. Fala, Diogo. Eu acho que o jeito que tu coloca as placas, essas coisas assim, elas têm um jeito específico. Beleza, perfeito. Confere, confere. Mas a sequência que tu vai fazer nem sempre todo mundo faz a mesma, né? Tá? Sim. É isso mesmo. Só que assim, ó, para quem está começando a fazer montagem e desmontagem, que é o caso de vocês, é importante que vocês tenham um passo a passo mais ou menos realizado na cabeça, tá? Não quer dizer que é obrigatório seguir aquele passo a passo. Mas esse passo a passo, para quem está começando, ajuda bastante. Porque aí tu não fica perdido nas primeiras vezes. Vocês estão entendendo? Sim. Não quer dizer que, sair da disciplina com o professor Carlos, o professor Carlos disse que tem que ser obrigatoriamente nessa ordem. Não, não tem que ser obrigatoriamente na ordem que eu vou passar para vocês. Mas é uma ordem que ajuda bastante o aluno, principalmente aquele que está começando. Então, assim, ó, nas aulas de laboratório que a gente for realizar, tentem seguir mais ou menos essa ordem, porque essa ordem vai ajudar vocês a fazer a fazer a montagem e a desmontagem, tá? Então, qual que é a ordem que a gente vai tentar seguir mais ou menos? Então, primeiro passo, a gente prepara o gabinete, tá? Colocando os parafusos de fixação, que a gente vai colocar a placa, encaixando o espelho traseiro, preparando as baias. O que são as baias? Eu vou mostrar uma imagem depois, uma figura depois ali para vocês. As baias são aqueles locais que a gente coloca HD, gravador de DVD e etc. Segundo passo, a gente prepara a placa-mãe. O que é prepara a placa-mãe? A gente coloca a memória, coloca o processador, coloca a pasta térmica e depois coloca o cooler, tá? Isso se a placa-mãe estiver fora do gabinete, tá? Então, primeiro passo é a gente preparar o gabinete, segundo passo é a gente preparar a placa-mãe. Então, a primeira vez, por exemplo, vamos supor que vocês compraram uma placa-mãe, tá? O computador, ele nunca foi montado. Vocês compraram o gabinete, compraram a placa-mãe. Então, a primeira vez que a gente vai montar, a gente coloca a memória, processador, pasta térmica e cooler na placa-mãe antes de colocar a placa-mãe no gabinete, tá? Isso se ele nunca foi montado. Esse conjunto aqui, ó, memória, processador, pasta térmica e cooler, vocês vão fazer junto comigo no laboratório. O que quer dizer fazer junto comigo? Eu vou ir um por um e vou fazer junto com o aluno a primeira vez. Tá beleza? Tá tranquilo aí para vocês? Sim. Beleza. Terceiro passo, fixar a placa-mãe no gabinete. Quarto passo, realizar as conexões do gabinete com a placa-mãe. O que são as conexões? Aqueles cabinhos do painel frontal, que eu vou explicar ali na sequência para vocês, para ligar o botão de liga e desliga, o botão de reset, o botão de LED do HD, LED do Power, as conexões as conexões USB do computador. E isso aqui vocês também vão fazer junto comigo, tá? A primeira vez. A primeira vez. Depois vocês vão ter autonomia para fazer sozinho. Quinto passo, realizar a fixação das placas de expansão. O que são as placas de expansão? Placa de rede, placa de vídeo, placa USB se tiver. Sexto passo, realizar a fixação dos drives, que são os HDs, os DVDs e etc. Tá?
Sétimo passo, fixar a fonte de alimentação e ligar a fonte de alimentação com a placa, processador e periféricos. Isso aqui vocês também vão fazer comigo, tá? Eu vou até colocar aqui, eu não tinha colocado, mas vamos colocar. Isso aqui vocês vão ter que fazer comigo também. A primeira vez, obviamente. Tá? Oitavo passo, ligar o computador para testar. Nono passo, realizar a organização dos... Depois que ligar o computador e ele deu o sinal de vida, tá? Eu vou até colocar aqui um outro passo, tá? Senão o aluno é capaz de arrumar internamente o computador sem desligar, né? Tá? Então, assim, ó, vocês vão ligar o computador para ver se ele está dando sinal de vida. Se ele estiver ligando normal, funcionando normal, vocês vão desligar o computador. Para que desligar? Para que a gente possa fazer a organização interna dos cabos, tá? A gente vai ver isso aqui na prática também. Deixa eu só diminuir um pouquinho a fonte aqui, para não ficar muito amontoado. Assim, perfeito. Agora tá ótimo. Então, 11º, 12º, 13º. Beleza, Grace? Então, assim, ó, a gente vai reorganizar lá no 10º passo os cabos internamente. Depois que a gente organizar os cabos, a gente vai fechar o gabinete, tá? E aí depois a gente vai para a instalação do sistema operacional e instalação dos drivers e dos programas. A gente vai ver tudo isso aqui em aula, tá? A gente vai fazer junto, vou explicar para vocês o que é, como é que faz. A gente vai passar o ano inteiro fazendo isso aqui, tá? O resto do ano inteiro fazendo isso aqui. Pergunto para vocês, tem alguma dúvida até então ou tá tranquilo? Vocês estão entendendo mais ou menos? Tô tranquilo. Beleza. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês, depois da aula, deem uma estudada nesse passo a passo aqui que eu passei, tá? Esses dois slides aqui, ó. Tá? O slide 10 e o slide 11. Eu quero que vocês deem uma estudada nele, porque a gente vai fazer isso aqui lá nos laboratórios quando a gente voltar. Tá? Então, aqui, ó, para não ficar muito teórico para vocês conseguirem visualizar, mesmo não estando no laboratório, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem os parafusos que a gente vai colocar na placa-mãe para fixação da placa. Aqui a gente tem o nosso espelho, que é aquela parte que vai atrás do gabinete para a gente poder conectar mouse, teclados e etc. Tá? Aqui a gente tem as nossas baias, né? Que a gente vai tirar esses espelhos aqui, ó. Isso aqui a gente chama de espelho, tá? Quando a gente estiver fazendo a montagem, para a gente poder colocar gravador de DVD, HD e etc. Nesses locais aqui, a gente chama de baias, né? Aqui a gente tem a fixação da memória na placa-mãe, tá? Isso aqui eu vou fazer com vocês, mostrar como é que é o encaixe. Eu vou mostrar para vocês que a memória tem um chanfro, que é um corte nela. A gente tem que alinhar aquele chanfro com o slot, né? A gente vai fazer isso aqui em loco. A colocação do processador no soquete, tá? E a colocação da pasta térmica sobre o processador. A gente vai fazer isso aqui na prática, no laboratório, tá? Eu vou mostrar para vocês qual que é a quantidade certa para colocar, qual é a localização, como é que é a distribuição da pasta térmica sobre o processador. A gente vai aprender tudo isso lá no laboratório. A fixação do cooler em cima, sobre o processador. A gente vai ver como é que coloca coolers da AMD e coolers da Intel, tá? Eu vou ensinar para vocês como é que faz essa configuração aqui, ó. Tem um jeito correto de se fazer, a gente vai fazer na prática também, tá? A fixação dele, a alimentação de energia do processador na placa-mãe, tá? Vou mostrar para vocês exatamente esse conector nesse pino, vamos dizer assim, nessa conexão de energia da placa-mãe. A gente vai fazer isso aqui. A fixação da placa-mãe no gabinete, tá? A configuração dos LEDs, dos fios para ligar, dos cabos para ligar o painel frontal da placa-mãe, que é aquele painel que eu falei para vocês,
que é para ligar o botão de power, para ligar o LED do power, para ligar o HD, para ligar o LED do HD. Aliás, para ligar o LED do HD, né? Aqui só nos interessa o LED, porque o resto do HD é ligado de outra forma. E também para a gente ligar o botão de reset, né? Então a gente vai ver que tem uma sequência de pinagem que a gente vai ter que fazer na placa, tá? Uma coisa que eu vou dizer para vocês, não se preocupem, que vocês olhando aqui, vocês devem estar assustados, né? Vocês devem estar pensando, puxa, eu vou ter que aprender tudo isso aí. Mas quando a gente for fazer lá no laboratório, vocês vão ver que é bem fácil, tá? É bem tranquilo de fazer. A conexão das placas de expansão na placa-mãe, a gente vai fazer. A configuração de jumpers de HD e de gravadores de DVD, principalmente se eles são padrão IDE, que nem esse aqui. Se é padrão SATA, a gente não vai precisar fazer esse tipo de configuração de jumper, tá? Isso aqui eu vou ensinar para vocês lá. Como é que a gente configura um HD para ele ser master, ou para ele ser slave, ou para ele ser cable selection, tá? A gente vai aprender a fazer isso aqui no laboratório também. Depois disso, a fixação da placa-mãe, da fonte no gabinete e a conexão do cabo de energia da fonte na placa. Percebam que é uma conexão de 24 pinos e a gente tem um encaixe correto para fazer isso aqui na placa-mãe. Vocês vão aprender a fazer isso aqui também, tá? Depois disso, a gente vai ligar o computador e ver se ele está funcionando. Se ele estiver ligando normal, beleza, a gente vai desligar o computador e fazer isso aqui, ó, que é a organização interna dos cabos. Então, quando vocês fizerem a montagem dos computadores lá, o computador ele tem que ficar mais ou menos parecido com isso aqui. O que quer dizer isso aqui? A gente vai tentar deixar os cabos organizados, geralmente com uma presilha plástica, tá? E aí a gente vai tentar fazer com que esses cabos eles não fiquem concentrados aqui, ó, em cima da placa-mãe. Para que isso? Porque a gente tem que tentar deixar a placa-mãe de livre circulação de ar, né? Então, para não juntar pó, para que não aqueça demais. Então, a gente vai tentar deixar a nossa... Professor, Pois não, diga. existem gabinetes que tem uma câmara atrás da placa serve para botar os cabos lá também, né? Se eu não me Tem, engano. tem. Geralmente, o pessoal quer PC gamer, tá? Por quê? Aham. Porque os PC gamers, a fonte que eles usam é muito grande e tem Uhum. muitos cabos. Só que o que acontece? Esse tipo de gabinete e esse tipo de fonte são muito mais caros, né? Vem. Aí o que acontece? Tu abre aqui, ó, essa lateral, aqui, essa tampa, e aí tu coloca esse cabeamento por trás, e aí só tira os cabos que tu precisa por passagens que tem mais ou menos aqui, ó. Ou Sim, aqui tem para mais poder. próximos de onde eles vão ser conectados, né? Exatamente, só que são gabinetes bem mais caros, né? Uhum. Geralmente o pessoal que é PC gamer é que compra esses gabinetes, né? Sim. E aí eu tenho uma má notícia para vocês. É claro que a gente não tem esses gabinetes no IFE, né? Aí a gente vai ter que fazer essa organização aqui, beleza? Beleza. Ele tem que ficar mais ou menos parecido com esse cara aqui, beleza? Vamos lá. Para a gente ir para o final da nossa aula, então. Alguns erros que são comuns após a montagem de computador. O usuário avaria a peça. O usuário, no caso, técnico, tá? Eu vou até colocar aqui, usuário barra técnico. E às vezes o usuário se anima a montar, e às vezes o técnico, com pouca experiência, acaba avariando a peça, tá? Então, como que a gente deve fazer para evitar avariar uma peça? Quem é que pode me dar a dica? A gente já falou na aula de hoje. Usar as técnicas e cuidados que o senhor indicou ali nos primeiros slides. Exatamente. E uma das técnicas mais antigas e mais certas que tem de evitar isso é ler o manual da placa-mãe ou, por exemplo, se tu está conectando um dispositivo e viu que não está encaixando e tu está usando muita força, para e verifica se tu está fazendo correto. Sim. Então, assim, ó, viu que está forçando demais, para, antes de quebrar. Então, a primeira dica é essa, tá? Além de ler o manual da placa-mãe. Outro erro comum, visto esses LEDs aqui, ó, visto esses cabos que a gente vai fazer a conexão do painel frontal,
o usuário ou o técnico novo, ele erra a ordem de conexão dos fios aqui, dos cabos aqui. Então, por exemplo, quando ele vai ligar o botão de power, ele vira, ele inverte o PWR com GND, que é o Terra. E aí, se ele inverter, porque assim, ó, as placas mães mais novas, elas já vêm com os cabos dentro dessa caixinha aqui, ó. Não tem erro para ligar, tá? Só que algumas placas mães mais antigas, eles vêm os fios todos separados para a gente conectar, que nem esse aqui, ó. Então, aí o que acontece? O técnico, ele não vê, por exemplo, por exemplo, deixa eu ver se aparece aqui. Não vai aparecer aqui. Mas ele não vê, por exemplo, que está virado o PWR com GND. Aí ele liga errado, ele liga trocado. Aí o que acontece? O que a máquina, o que vai acontecer com a máquina? Ela não vai ligar, tá? E aí o que o técnico tem que fazer? Dá uma olhadinha no manual da placa-mãe para ver se ele ligou na sequência certa os cabos do painel frontal. Beleza? Tá? Próximo erro que acontece bastante: cabos mal conectados internamente. Cabo fica frouxo, cabo flat alguns cabos flat de HD ou coisa similar, quando o técnico liga invertido. Então, por exemplo, assim, o que é ligar invertido? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Cabo flat HD. Vocês estão enxergando aqui a tela ou não? Sim. Sim. Tá. Vocês estão enxergando esse cabo flat aqui, que é de HD e IDE? Sim. Sim ou não? Vocês estão vendo que tem um lado dele tem uma partezinha que é vermelha? Sim. Tá. Essa partezinha vermelha aqui, ó, ela vai no pino 1 do HD ou no pino 1 da gravadora. Se tu ligar invertido, ele não vai funcionar corretamente. Aí vocês vão me dizer, mas professor, ele tem um encaixe aqui embaixo, onde eu estou passando o cursor. Deixa eu ver se eu amplio aqui, ó. Estão enxergando esse encaixe aqui, ó? Esse encaixe aqui, em princípio, ele só entra de uma forma no HD. Mas, por incrível que pareça, tem alunos que forçam tanto que, mesmo com encaixe, eles conseguem colocar virado. Por incrível que pareça. Então, esse tipo de problema pode acontecer também. Mas eles não estragam? Não, ele não estraga. Esse aqui não estraga. Tem que quebrar a pecinha, algo do tipo, se tu forçar demais. Aí que tá. Esse aqui é só um plástico, né? Então, o máximo que vai acontecer é o plástico ficar meio avariado ou cortar ou coisa similar. Sim. Então, assim, ó, tem situações que o pessoal estraga, mas geralmente esse cabo aqui ele é um pouquinho mais rústico, né? Mas Sim. acontece de ligar invertido e não funcionar. O que acontece também bastante é do aluno forçar demais ele entortar os pinos do HD, né? Então, vamos colocar aqui HD e IDE. Vamos ver se enxerga a traseira dele aqui, ó. Estão enxergando aqui, ó, que é a traseira do HD IDE, ó. Então, Sim. às vezes, o aluno coloca enviesado o cabo, o flat cable, né? E acaba entortando esses pininhos que ficam aqui, ó. Tá? E aí, o que tu tem que fazer? Nesse caso, estraga o HD ou não? Se quebrar o pino, pode estragar. Agora, se ele só entortar e tu conseguir desentortar, ele segue a vida. Beleza? Tá? Só que assim, ó, vocês vão ver que esses pinos aqui dos HDs, eles são pinos mais grossos, mais resistentes, né? Mas, por exemplo, a pinagem de um processador AMD não é tão resistente assim, né? A AMD, de ter errado. Ele não é tão resistente. Então, por exemplo, é bem mais fácil de tu entortar e quebrar, né? Então, estão enxergando esses pinos aqui, ó? Estão enxergando ou não, gurizada? Agora o senhor mudou pra... Isso, deixa eu ver se eu amplio um pouquinho aqui. Tá, Estão enxergando? sim. Então, esses pininhos aqui dos AMD, cara, para te quebrar esses pininhos aqui é muito fácil, hein? Parece o do CPU que o senhor mostrou. Isso, exatamente. Então, esse cara aqui tem que tomar cuidado para não entortar, porque se entortar, para desentortar é difícil. E o risco de quebrar é grande. Tá, Gris?
Então, assim, ó, pode estar com algum problema na CMOS, aí eu vou ensinar para vocês como é que a gente dá um clear na CMOS, tá? A CMOS é aquele chipzinho lá que dá as informações do BIOS, né? Erro na ligação da alimentação da CPU, que é essa aqui, ó. O que quer dizer isso? O aluno esquece de ligar a alimentação da CPU, aí a CPU não liga, e aí o computador com certeza não vai ligar também. Ou se ligar, ele vai ficar ligando e desligando. Placa de vídeo mal encaixada, o aluno vai lá, coloca a placa de vídeo, mas ela fica um pouco solta. Bateria desabilitada ou fraca, a gente vai aprender a medir a bateria CR2032, a bateria de lítio. A chave da desliga e desliga da fonte desligada, 110, 220, ou configurada errado. Por exemplo, se a gente tem uma fonte lá que ela está configurada para 110 e a gente ligar na tomada direto, vai queimar a fonte. Então, por exemplo, se a fonte está configurada para 110, a gente tem que colocar no estabilizador, né? Jumpers mal configurados, né? Eu vou mostrar para vocês o que são os jumpers e como é que configura. Memórias RAM mal encaixada, memórias genéricas mal encaixadas ou incompatíveis, peça danificada em função da eletricidade estática. Professor, Diga. no caso lá no IF, quando a gente for montar um computador aí e ligar ele, aí vamos supor que a gente erre, coloca a fonte em 110, só que a tomada é 220. Sem estabilizador iria queimar a fonte, né? Isso. Só que aí o que acontece? Nas primeiras aulas, eu vou estar acompanhando vocês junto, né? Então, Não, sim, tipo, não é para ligar o computador antes de eu verificar se vocês fizeram toda a montagem correta, entendeu? sim. E nas aulas seguintes, aí o que acontece? Vocês já sabem que não pode fazer errado, né? Aí é só Sim. vocês estarem atentos para prestar atenção nisso aí, né? Tá, pessoal? Alguns bips que a placa-mãe dá que são sinais de erro, tá? Por exemplo, um bip curto, tá? Geralmente é quando ele não consegue, quando ele não encontra nenhum erro, né? Quando ele dá um bipzinho curto, tipo bip, aí a placa-mãe inicializa. Aí geralmente é quando não tem erro, né? Se vocês não ouvirem nenhum bip, aí é porque ou o speaker da placa-mãe está desligado ou provavelmente teve algum problema na memória ou no processador, tá? Ou o som está desligado ou deu algum problema na RAM, na memória RAM ou no processador. Se Professor, vocês... Oi. então é regra sempre que a gente ligar o computador dar um bip curto. Dá um bip curto. A não ser que esteja desabilitado isso no BIOS, né? Porque tu Sim. pode desabilitar para ele não emitir som nenhum. Agora, Uhum. se der um bipzinho curto, tipo bip, aí quer dizer que está startando, está inicializando normal. Sim. Se der 2 bips, é erro geral, tá? Aí o post, que eu já expliquei para vocês o que é, ele encontrou algum problema e aí ele tá te dando o aviso lá, 2 bips, que ele não conseguiu startar algum hardware. Se vocês ouvirem um bip longo e um bip curto, geralmente é problema na placa-mãe. Esse som aqui é o som que nenhum técnico quer ouvir, tá? Então, se dá um bip longo e seguido de um bip curto, provavelmente a placa deve estar se entregando, deve estar com algum problema, tá? Então, esse som aqui é o som que técnico nenhum quer ouvir, tá? Por exemplo, se tu tem um bip longo e 2 bips curtos, ou um bip longo e 3 curtos, geralmente é problema na placa de vídeo. Aí tira a placa de vídeo, passa um limpa-contato, bota a placa de vídeo de novo e vê se ela vai funcionar. Se não funcionar, substitui, coloca outra placa de vídeo. 3 bips longos, geralmente erro de teclado. E 2 ou mais bips longos, geralmente é problema nos módulos da memória RAM. Aí tu vai ter que tirar a memória, passar um limpa-contato, colocar a memória de novo. Mas não se preocupe em decorar Professor, esses... Oi. o que seria um limpa-contato? Limpa-contato. Eu não lembro se eu mostrei isso aqui para vocês já. Então, spray limpa-contato é isso aqui, ó. A gente vai trabalhar com esse cara lá no laboratório. Eu tenho lá para a gente trabalhar. É esse sprayzinho aqui, ó, que ele acaba limpando os contatos de um componente eletrônico, entendeu? É tipo um desengripante.
Só que o desengripante é um óleo, né? Eu pensei que fosse um desengripante agora quando eu olhei. Não, não. Se vocês botarem desengripante nos componentes ali, vocês vão queimar, entendeu? Então, assim, ó, o desengripante, ele é um óleo que a gente coloca geralmente em peças mecânicas, né? Peças móveis, né? Sim. Parafusos, roscas, etc. Já o limpa-contato é esse cara aqui, né? É um spray que a gente usa, a gente vai utilizar lá no laboratório para a gente eliminar mau contato de componentes eletrônicos, placas de vídeo, memória e etc. A gente vai usar bastante esse cara aí. Tá tranquilo? Sim, entendi. Beleza? É esse carinha aqui que a gente vai usar, tá? Vamos lá, seguindo nos nossos bips, então. Então, 2 ou mais bips longos, a gente está com problema nos módulos de memória. Assim como eu estava dizendo para vocês, não se preocupe em decorar os bips, tá? Isso aqui o técnico ele vai pegando com o tempo, isso aí. Isso não é uma coisa que eu vou cobrar de vocês, tá? Essa parte eu não vou cobrar de vocês. É mais para vocês terem conhecimento mesmo. Bom, defeitos quando o computador não liga, né? Primeiro, verificar se ele tem energia elétrica, conferir se a fonte de alimentação não está queimada. A gente vai aprender a testar a fonte para ver se ela está queimada ou não. Verificar se o botão liga e desliga da máquina está corretamente ligado. Testar a fonte. Ligar a fonte separada da placa-mãe. Verificar se a placa-mãe conseguiu ligar só com processador, cooler e memória, sem HD, sem os demais periféricos, tá? Se o computador liga e ele fica com tela preta, verificar se o monitor está bem conectado, verificar se a fonte de alimentação está ligada, verificar se a placa de vídeo está bem conectada, verificar se as outras placas estão bem conectadas, verificar se as memórias estão bem conectadas, testar a bateria, ver se a bateria não está com pouca carga. A gente vai aprender a testar a bateria de lítio CR2032 com o multímetro, fazer a limpeza do CMOS da placa, verificar se os jumpers estão bem configurados. E se nada der certo, desmonta todo o computador e monta todo o computador novamente. Tá, guris? Alguns problemas que podem causar defeito nos computadores: travamento, mau contato, sujeira, né? Pó, superaquecimento, problema na fonte de alimentação, ou seja, a fonte não está conseguindo alimentar corretamente o computador, instabilidade da rede elétrica, picos de energia, oscilações na rede elétrica, problemas na memória RAM, arquivos de sistema operacional corrompidos, tá? Então, uma dica, quando a gente não sabe exatamente o que é a gente fazer teste por substituição. E a gente tira uma peça, liga. Funcionou? Beleza. Não funcionou? Pega, troca outra peça. Trocou outra peça, não funcionou? Beleza, não é aquela. Troca outra peça. Então, é uma técnica que ajuda o técnico, às vezes, quando ele está meio perdido, sem saber o que é, qual que é o problema.